Senhor Deus, nós damos graças, nós te louvamos, porque nós temos a Ti como Senhor. Nós sabemos que em tempos difíceis, mais do que nunca, o Senhor vai fortalecer a nossa fé. Te agradeço pela vida dos irmãos, por esta igreja, porque nós temos certeza que o Senhor tem trabalhado em nós, pela Tua proteção, e porque podemos ainda meditar e estudar na Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abra o entendimento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, finalmente, depois de uma introdução, a gente vai começar o livro de Apocalipse. Apocalipse não significa final dos tempos, significa revelação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente associa final dos tempos com a palavra Apocalipse. Em grego, Apocalipse é Apocalipse. Então isso é uma transliteração. Se pega a palavra do grego e joga do mesmo jeito, tá? Conforme a gente vai ver, ele não está muito preocupado em falar de destruição. O livro está preocupado em falar que Deus é o Senhor da história, que Deus é o responsável pela condução de tudo, tá? Ok, abram comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Sim, no português fizeram como que você faz a titulação de um livro da Bíblia. Nós temos 66 livros na Bíblia. Quantos são do Novo Testamento? E do Antigo? Vocês não dilmaram, você sabe fazer diferença, né? Tá? Senão, e o que acontece? Como que você dá título ao livro? Então, é prática você dar título do livro pela primeira palavra, tá? Então, o livro de Gênesis, a primeira palavra é Gênesis em hebraico. E Apocalipse a primeira palavra, tá? Ou você dá o nome de quem está escrevendo, tá? Mateus, Lucas. Você pode dar pelo sentido do livro, ou você pode também para quem ela está sendo enviada. Então, porque todos os livros da Bíblia não têm título. Os títulos foram colocados posterior. Como não tem numeração, as numerações foram feitas a partir do 12º século, tá? E Apocalipse é a primeira palavra em grego koiné. Grego koiné é o grego que era mais falado na época, não tem nada a ver com grego divino, grego feito por Deus, tudo isso daí é bobagem. Existem as formas de grego da época, como existem hoje em dia formas de inglês. Qual que é o inglês mais falado no mundo? Americano. Mas você tem inglês australiano, você tem inglês britânico, você tem inglês canadense. Então o grego koiné era o grego que era mais falado em todo o Império Romano, tá? E ele começa com a palavra Apocalipse, que é uma transliteração. A palavra você pode traduzir ou você pode transliterar. Transliterar, você pega a palavra do jeito que está e joga, tá? Então, aleluia é aleluia. Amém é amém, tá? Apóstolos é a maior confusão, porque você tem apóstolo, tudo quanto é canto no Novo Testamento, e o pessoal parte transliterou, parte traduziu. Então você nunca sabe qual é qual, tá? Apóstolo significa somente embaixador. Mas aí o pessoal fez uma coisa que não deveria fazer, fizeram uma interpretação. Então quando fala dos 12, eles usam a palavra apóstolo. Quando fala de pessoas comuns, que está lá escrito, olha, fulano tem que desenvolver seu apostolado. Significa ele tem que desenvolver sua característica de representante e de embaixador. Aí eles cortaram o apóstolo, entendeu? Então às vezes é difícil. Então tem algumas traduções, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem diversos nomes adjetivados dados para Deus, tá? Um comum, o Deus que cura é Jeová, quem lembra? Esse é fácil, Jeová Rafa, tá? E o pessoal não traduz, esse daí deveria deixar transliterado, deveria deixar Jeová Rafa. Por quê? Porque é uma característica de Deus, é aquele que cura. E você tem diversos adjetivos para Deus.
o Deus que é estandarte, o Deus da vitória, e aí vai adiante. Mas vamos lá. Então, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo. Começa de uma maneira muito interessante, porque a maioria dos textos, maioria dos livros do Antigo Testamento vem escrito assim: veio a palavra do Senhor. Lembram disso? Tá? A palavra de Deus. Aqui ele começa a falar de quem que é a revelação, é de Jesus Cristo. E aqui tem um problema. A gente muitas vezes passa batido pelas introduções. As introduções, elas têm um caráter extremamente complexo de construção. Então, primeiro, revelação, o que significa? Significa algo que não é declarado, está sendo declarado. Algo que é obscuro e está sendo iluminado. Então, essa é a finalidade, a primeira palavra. Depois, quando fala de Jesus Cristo, esse termo Jesus Cristo é um termo teológico. Para nós, normalmente não é. Jesus Cristo significa aquele que foi ressuscitado. No Novo Testamento, a gente vê muito falar do Messias, falar de Jesus. Aqui ele está falando Jesus Cristo com o termo integral, dizendo a revelação de Jesus, aquele que ressuscitou. Tá? Então aí as pessoas vão chegar e falar assim, a primeira coisa que as pessoas querem saber, a gente viu em Mateus 24, lembram disso? Que todo mundo quer saber quanto que vai terminar o jogo São Paulo e Palmeiras, antes de existir, não é isso? Tá? Então, os discípulos, o pessoal da igreja, todo mundo, a grande preocupação que se tem é quando vai acontecer a implantação do reino de Deus. Quando vai acabar a história humana e começar a história divina. Isso é natural, não tem problema nenhum. No capítulo 24, que a gente já viu, os discípulos perguntam exatamente isso, tá? Quando que vai acontecer o final dos tempos, tá? E a resposta sobre data, a gente vê no capítulo 24, versículo, cadê? Com esse microfone é tão bom achar as coisas aqui. Quem achar, me ajuda. Aqui é o 36, 24 e 36. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, anjo sempre tem a ideia de mensageiro, tá? Em primeiro lugar, nem o filho, senão somente o Pai. O Evangelho de Mateus foi escrito antes ou depois de Apocalipse? Antes, tá? Provavelmente o Apocalipse é o último livro escrito, tá? E aí, poderia ter algum indicativo sobre datação no livro de Apocalipse, falando quando que vão ser os eventos? Poderia, mas não tem. Mateus 24 fala que o sinal realmente de quando se dá o final dos tempos é o quê? Guerra. É o final dos tempos, é isso? Só a perseguição da igreja. A perseguição local ou universal? Universal. Então, quando você tiver uma perseguição universal da igreja, aí é o final dos tempos. E Jesus fala uma outra coisa. Ele fala, quando você vê a abominação que o profeta Daniel fala, aí as coisas estão acontecendo, tá? Que a gente vai ver sobre a semana de Daniel e a abominação. Vamos lá, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Quem deu a revelação foi Deus para Jesus. E Jesus vai revelar para João, tá? O que acontece? Nós temos uma doutrina que é a doutrina mais difícil de entender e compreender,
que é a doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade são 3 pessoas distintas com a mesma essência. A gente explica, decora e a gente consegue entender? Não, tá? Mas a gente usa isso porque precisa ter uma sistematização de que nós somos monoteístas. Então existe um único Deus com 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Existe uma hierarquia entre eles? Existe. Deus Pai em primeiro lugar. Quem é o segundo? Deus Filho. E em terceiro? Espírito Santo. Então existe uma hierarquia. Existem diferenças e similaridades entre as pessoas? Existem, tá? Existem ministérios específicos? Sim, tá? Então eu não vou entrar no detalhe que a gente vai longe. Mas quem convence o homem do pecado, quem é? O Espírito Santo. Quem é intermediário entre Deus e os homens? Jesus. Opa, então a gente já está vendo algumas diferenças, tá? Então cuidado, porque a Trindade são 3 pessoas numa única pessoa, numa única essência, tá? Tem similaridades e tem diferenças. Vamos lá. Sim. Você vai falar o que eu falei e dizer que a Trindade a gente aceita pela fé, tá? Porque não tem muito como. Na nossa lógica, a gente fala, vai fazer prova para pastor, a gente pergunta e você tem certeza, você entendeu? E ele fala, sim, entendi. A gente sabe que não entendeu nada, tá? Mas, diga, Bárbara. Essa é a clássica. Essa é a clássica. Só que isso tem um problemão se você seguir nisso. Porque tudo é água. E uma pode mudar para outro estado. Essa é a alegoria mais convencional que se dá. Entendeu? Não, você pode usar. O problema é que você pegar alguém que é um pouco mais inteligente, ele vai falar assim, não colou tanto assim não. Entendeu? Tá? Então a verdade é que a gente aceita pela fé, tá? Então na Trindade a gente tem 3 pessoas. Por que a gente trabalha com esse conceito? Jesus é Deus? Sim. Espírito Santo é Deus? Deus Pai é Deus? Sim. Quantos deuses são? 1. Entendeu o problema? Então você tem que trabalhar com o conceito de 3 em 1. Sim. O triângulo tem 3 lados, mas é um triângulo. Tá bom. Tudo isso daí eu já escutei. Agora, quando você vai para a reunião de teólogos, todos os teólogos falam, acreditamos na Trindade, somos trinitarianos, etc., mas é pela fé, tá? Porque se você começar a discutir pela lógica, você não consegue sair disso daí. É a mesma coisa. Você consegue, pela lógica ou filosofia, comprovar que Deus existe? Sim ou não? Você tanto consegue comprovar que sim, como comprovar que não. Então não tem jeito. Tem algumas coisas que a gente vai admitir pela fé. Tá? Você nunca conversou com um físico ateu. Se você conversar com um físico ateu, ele te comprova, não sei o que, por isso que eu nem discuto, porque tem algumas coisas que são atos de fé, tá? E prova, Sobre a Trindade Santa, pastor, Jesus falou assim, tudo que o homem falar contra o Filho do homem, o Filho, como é Jesus, né? Será perdoado. Agora, se o homem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado.
Qual é o ministério de cada um? Diferente. Quem é intermediário entre Deus e os homens é Jesus. Quem é o selo da salvação? Espírito Santo. Se você recusa o Espírito Santo, se você nega o Espírito Santo, isso se chama apostasia, tá? Então a Jesus aí está falando, você pode falar coisa errada de Jesus, pode falar não sei o que, etc., fazer bobagem na ceia, fazer o que quiser. Agora, se você recusar a atuação do Espírito Santo, isso se chama apostasia. Por isso que são 3 pessoas que têm similaridades e têm diferenças, tá? Diga, Bárbara. Não tem problema. A gente tem até 10h15, 9h15. Você está dando explicações, tudo isso faz sentido, tá? Agora depende do público que você está falando. Mas se ela tem uma visão diferente, você não vai conseguir, tá? O reverendo João, tá? Que ele está dando aula, toda vez que a gente vai falar de Trindade, aí ele fala, é pela fé. Por quê? Porque as outras todas as alegorias, você imaginar, eu já vi, tá? Já li, etc. Você sempre tem que falar, olha, isso é uma alegoria, porque é por fé. Porque senão você começa a criar uma religiosidade, uma justificativa que não tem. A ideia da Trindade ela é muito antiga, ela vem do 3º ou 4º século. Porque os teólogos da época foram confrontados. O cristão ele é monoteísta ou politeísta? Tá? Então a discussão fica nisso. Dentro das ciências da religião, nós somos classificados como monoteístas. Se você perguntar para um muçulmano, eles acham que nós somos politeístas. Tá? Então, pode usar alegoria ser lida com os juniores? Usa, não tem problema nenhum. Agora, qual é o seu público-alvo? Você vai discutir com alguém que é universitário, alguém que tem outros questionamentos, você não vai sair do lugar. Aí você mostra o versículo e fala, a palavra de Deus diz isso. Ah, mas eu não acredito. Então não é um problema mais meu. É um problema seu com Deus. Tá? Ok? Não. Deus Pai, Deus Filho. Sim. Tudo bem. Você não está indo contra a Escritura. Olha, existe principal na Trindade? Isso já foi o problema de um debate que tem algumas pessoas que acabam desenvolvendo uma Jesuslatria. O que significa isso? Assim como tem os carismáticos que desenvolvem uma essência de ensino do Espírito Santo e prática, tem pessoas que esquecem que existe o Espírito Santo, tem pessoas que esquecem que existe Deus Criador. Então a gente tem que dar lugar para cada um. Deus é o Criador, Deus é o Senhor da história, Deus é o que o domina, Deus é o que dá a revelação, Deus é que manda o Messias. Agora, em Apocalipse tem uma particularidade. Quem está fazendo a revelação para João é Jesus. Quem que passou para Jesus? Deus. Então a gente tem que entender essa dinâmica. Para os alunos do seminário, a gente fala algumas coisas que a gente deixa passar batido na igreja. Tá? Jesus está presente agora no nosso meio? Está? Está? Jesus está à direita do Pai. Mas as pessoas falam, olha, Jesus está presente. Não tem problema, não vou nem discutir isso daí, tá? Para juízo através do Espírito Santo. E para julgamento, tá? Cuidado que aquele versículo é para julgamento. Então, cuidado, porque não tem problema nenhum algumas práticas, tá? Mas o Espírito Santo, normalmente, ele é muito maltratado.
Ou ele é supervalorizado, a igreja carismática, ou nas igrejas mais conservadoras, jogam ele de escanteio. O Espírito Santo não atua mais. Isso se chama cessacionismo. O Espírito Santo não se vê cura, não se vê transformação, você não vê milagre, você não vê o Espírito Santo agindo. A Escritura fala dons do Espírito ou dons de Jesus? Ah, tá. Agora, é o único Deus? É. Entendeu? Agora, eles têm ministérios diferentes. Cuidado, essa é a coisa mais enrolada que existe. Tá? Não entendi? Sim. Com certeza. Por isso que quem quer fazer evangelismo de verdade, ou faz curso de evangelismo, que é oferecido, que chama-se evangelismo, o pessoal usa explosivo, que é uma tradução para mim errada, deveria ser evangelismo. Qual seria a palavra correta? Não, isso é traduzido do grego. É dínamos. Dinâmico. Melhor seria evangelismo dinâmico, tá? Porque essa é a ideia. A ideia de explosão, a ideia é vou virar um terrorista. Até tem alguns que são terroristas em Cristo, mas é outra história, tá? Ou vai fazer seminário. Diga. A ideia de gerar, ela é um pouco complicada, porque a ideia de gerar no hebraico não é a ideia de dar nascimento, é a ideia de dar poder, autoridade, etc. Agora, tem algumas coisas que a gente não tem muito como traduzir, tá? Agora, a ideia é que os três estão sempre juntos. Em Gênesis, você vai ter a figura do Espírito Santo e de Deus. Você não tem a figura do Messias no primeiro capítulo de Gênesis. A teologia da Trindade não é uma teologia do Antigo Testamento. Eles não dão a mínima para a Trindade. Ela é dada no Novo Testamento, por quê? Porque aí eles têm que se explicar diante de um politeísmo, e eles têm que explicar muito bem que existe um Deus Criador, existe um Messias que é Deus, isso é particular no Evangelho de João, e existe um Espírito Santo que emana de Deus, porque o Espírito Santo, na tradução literal, seria vento, tá? Do hebraico, ruá. Mas sempre os três são um único Deus, tá? Sim, não tem problema nenhum. Isso daí é um pouco complicado o que falou. Porque aí a gente está indo para os verbos do que significa cada coisa no Antigo Testamento. Mas está certo. Diga. Pode falar o versículo, que eu sei o que você está querendo falar. Façamos o homem. Então, o que acontece? Existe uma teologia correta e uma teologia forçada de barra, tá? Uma teologia correta, você pega, vai ver o texto, entender o texto, e aí você vai ver o que ele significa. Existe a forçação de barra. Então, tem alguns que desconhecem o hebraico, e aí aparece em Gênesis, na narrativa para Moisés, dizendo... Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tá? Não quer dizer dois olhos, duas bocas, dois narizes, não tem nada a ver com isso daí. Significa imagem e semelhança, ética, moral, relacional, nesse sentido, tá? Aí tem um problema, se você perguntar para um judeu, olha, aqui está falando da Trindade, ele vai falar assim, e você sabe hebraico? Porque aquilo lá chama-se plural majestático. Alguém já viu o Ronaldinho Gaúcho dando entrevista? Não. Como é que você fez o gol? Nós fomos lá e fizemos o gol. Quantos fizeram o gol? 1. Mas ele se considera rei. Então existe no hebraico o plural majestático.
Normalmente a gente vê alguns que são bons evangelistas, que vendem um monte de livro de autoajuda, aí eles começam a usar ali dicionário hebraico e grego, tá? Então vem a famosa, agora não é mais moda, não, porque tem uma palavra no hebraico que é o het. Então o het, ele tem um significado milagroso. Het não se traduz porque ele é um indicativo de objeto direto, mas só quem sabe hebraico. Tem outros que falam, não, porque o rema no grego é a palavra vivificada. Então existe uma diferença teológica entre palavra vivificada e não vivificada. É bobagem, entendeu? Então existe uma boa teologia e uma má teologia. A teologia da Trindade é uma teologia importante? É. É uma teologia bíblica? É. Do Novo Testamento. Ele pode até falar da Trindade, dar os textos, onde tem, onde não tem, está cheio no Novo Testamento, mas ela é do Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento ele fala do Messias, fala do Espírito de Deus e fala de Deus. E mais do que isso, quando ele vai falar de Deus, ele usa diversos nomes para Deus. Isso dá mais confusão ainda, que ele usa adjetivos para Deus, usa o nome absoluto de Deus. Qual o nome absoluto de Deus? Yehová, é o verbo ser. Adonai é Deus nosso, tá? Então tudo isso daí tem uma complexidade enorme que o pessoal quer simplificar. Mas vamos lá, senão a gente foge. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Qual é a finalidade? Olha como a carta é bem feita. Para mostrar a seus servos. Isso significa os cristãos. A ideia de servo tem uma mensagem teológica. 60%, 65% eram escravos nessa época. Ele está fazendo uma figura de linguagem com escravo. Não tem nada de servo no sentido de serviçal, tem a ver com escravo. Por que ele usa essa palavra? Ele usa essa palavra para dizer que a salvação não se perde. Porque esse tipo de escravo é um escravo para a vida inteira. Existiam diversos tipos de escravo nessa época. Existia escravo com carteira assinada, seletista, tá? Trabalhava 1 ano e recebia no final. Tem outro que trabalhava 5 anos, tem outro que era um escravo a vida inteira. Aqui ele está falando que nós somos escravos unidos com Deus sem chance de libertação. Nós não perdemos a salvação. Podemos renunciar à salvação? Podemos. Tá? Isso se chama apostasia. É outra coisa. Você não está perdendo. Quando você sair da cadeira, não precise olhar para a cadeira e ver se você esqueceu a salvação. Não precise todo domingo lá na frente da igreja, porque você pecou, porque perdeu a salvação. Porque a salvação não é perdida. Só existe um mecanismo que é a renúncia. Tá? Diga. Eu não entendi o que você falou. Você não tem base textual para falar a Trindade, tá? Uma coisa é você usar o texto, olha, esse texto diz isso. Mas eu tô forçando a barra. Pode ser a Trindade lá, pode, mas o texto não está preocupado com isso. Lá o façamos é a ideia majestática, tá? Pode ser o Deus único, pode ser o Deus triuno, tanto faz, isso não quer dizer nada, mas o texto não tem essa preocupação, entendeu? Você não pode forçar o texto para dizer uma coisa que ele não diz, tá? Então, por exemplo, o texto em Timóteo, quando fala que o diácono seja marido de uma única mulher, o que significa aquele texto? Que ele não pode se divorciar? É isso que o texto diz? O que o texto está querendo dizer? Que ele não deve ter mais de uma mulher. Então lá o verdadeiro diácono não pode ser polígamo. Existia poligamia na época? Existia.
Então, cuidado para não usar um texto como justificativa. Então, tem gente que fala assim, pastor não pode ser divorciado, porque está lá escrito na Bíblia. Não está escrito isso daí, tá? Assim como tem gente que fala assim, eu sou pacifista e sou contra a pena de morte. Você pode ser, o problema é seu. Mas não vai usar o decálogo como justificativa. Ah, não matarás. Olha, está lá no decálogo. O que o texto diz? Tem diferença entre assassinar e matar? Sim. Tá? Então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você está usando um texto bíblico para justificar uma posição sua. Até pode estar correta a sua posição, pode estar perfeita, mas não use um texto bíblico para isso, porque você está distorcendo o texto para você. Isso se chama tecnicamente exegese, tá? A exegese é a interpretação correta. Exegese, eu estou transformando a interpretação para a minha opinião. Isso é comum o pessoal fazer? Muito. Diga. O divórcio é uma concessão, não faz parte do assunto. Tá? O projeto de Deus é não se divorciar. Existem pessoas que têm N problemas. Cada caso é um caso. Tem problema que o marido é campeão de pular cerca, aí você fala, não dá. Tem caso de violência doméstica, você fala, não dá. Tem caso de homossexualismo, feminino, masculino, você fala, não dá. Então, cada caso é um caso. Você não pode generalizar, tá? A Bíblia, ela permite o divórcio, sim, em algumas situações. Qual a diferença? Qual a diferença, Franklin? Assassinar você assassina sem motivo. Agora, matar você mata em legítima defesa. Numa guerra. Tá? Senão não tem sentido a escritura. Você pega, você sempre tem que fazer uma análise do texto e ver como ele está no seu contexto geral, senão você cria maior confusão. Tá? Então, o assassinato é diferente de matar. Assassinato é sem um motivo que te dê justificativa. Tá? Exatamente. Vamos lá. Senão, então a ideia, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos, os cristãos, as coisas que em breve devem acontecer. Lembrar que a literatura apocalíptica, ela é altamente simbólica e tem algumas coisas que não são tão bem definidas assim. O ar-condicionado está ligado? Está no aquecedor, né? Então, literalmente, a geração que viveu o primeiro século esperava que os fatos acontecessem na geração deles. A mensagem bíblica sempre vai ser: espere o que pode acontecer na sua geração, mas não tem datação, tá? Enviou seu anjo para anunciar a seu servo João. Anjo, normalmente, ele tem o significado de mensageiro. Então está dizendo na introdução que João recebe uma mensagem de Jesus orientado por Deus. Essa é a introdução. Que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. É uma construção difícil gramatical, tá? Quem atestou tudo quanto viu da palavra de Deus? Ele está se referindo a quem? João. João experimentou toda a palavra de Deus. Aqui João é um João já mais velho. É um João que está na faixa dos 60 e poucos anos. Ele vivenciou a palavra de Deus. E ele vivenciou outra coisa: o testemunho de Jesus Cristo na vida dele. Tá? É isso que o texto está querendo dizer. E aí ele vai falar uma coisa que é interessante: bem-aventurados os que leem. O que é bem-aventurança? Alguém tem a versão da NVI? Tem. O que fala aí? Que infelicidade.
Porque bem-aventurança é um termo técnico, tá? Teológico. Feliz é um termo do português. Quem traduziu fez uma interpretação pessoal. Se o seu time de futebol ganhar hoje, você vai ser feliz? Sim. Isso é uma bem-aventurança? Não. Bem-aventurança é uma característica, uma manifestação de Deus sobrenatural na sua vida, trazendo uma alegria que só Ele é capaz, um bem-estar que somente Ele é capaz. Então, bem-aventurança vem de Deus. Felicidade não tem obrigação de vir de Deus. Pode ser algo pessoal, pode ser um amigo, pode ser um evento que não tem nada a ver com Deus. Deu para entender a diferença? Tá? Então, bem-aventurança não é felicidade. Eu também não sabia isso. Eu descobri uns 2 anos atrás quando eu fui ver a palavra. Tá? Não, se vê feliz, sim. Só que bem-aventurança é um pouco mais do que a felicidade. A felicidade é algo humano. Olha, comi um almoço maravilhoso, estou feliz. Tá? Olha, aquele negócio que estava enrolado há anos, aconteceu, estou feliz, ótimo. Muitas vezes a felicidade pode vir até de Deus, hein? Cuidado. Pode ser um milagre, Deus atuando e resolvendo. Mas a ação quem faz é Deus, essa é a diferença. A felicidade normalmente é algo pessoal e íntimo, tá? É. E é bem-aventurado. Não dá para substituir. Não dá. Eu falei muito tempo feliz, porque eu achava que legal, que é bem-aventurado. É um palavrão, né? Você fala, ô bem-aventurado. O problema é que é um termo teológico. Então não dá. Não dá para você mudar isso daí. Porque é muito mais do que a felicidade. Tá? E a NVI mata o Salmo 1 para valer. Ela acaba de vez. Tá? Quem tiver com o Salmo 1 na NVI, vai ver que ele deixa linear a ação, enquanto que nas outras versões ele fala uma progressão do pecado. Tá? É que vem de Deus, é algo da perfeição. Deus é o agente, tá? Eu citei, por exemplo, tem um negócio que estava enrolado que foi resolvido. Muitas vezes é um negócio de Deus mesmo, tá? E isso é uma bem-aventurança. Deu para entender a diferença? Depende do que você quer. Você quer que você tenha um dia feliz, que dê tudo certo na sua vida por conta própria, ou que você seja abençoado por Deus? Qual que você prefere? Olha, a gente não tem a prática de abençoar as pessoas. O católico tinha, quem lembra disso? O católico, a mãe, Deus abençoe isso. Dá a bênção, mãe, dá a bênção, tia. Lembra disso? Isso é válido, é uma teologia, um ensino do Antigo Testamento. Tanto a maldição como a bênção. E outra coisa, você pode falar, você deve evitar de falar o evangeliquez, tá? O que é evangeliquez? É a linguagem da Bíblia que você fala dentro da igreja, porque o meu coração está isso, porque não sei o que, é umas coisas que a gente ouve. Agora, quando você vai falar com as pessoas, você deve evitar o evangeliquez, porque ele não vai entender metade. Olha, você vai ser arrebatado. O que é arrebatado? Não tem mais nem no dicionário. Hã? Você vai ser levado. Você explica, que seja. Agora, legal. Não, mas aí você é diferente. Você será mais feliz ou terá mais se você. Aí você pode explicar dessa maneira a diferença. Que Deus te abençoe. Você não fala isso daí? Acabou. Então. É porque você usou o termo evangeliquez e o bem-aventurado é o evangeliquez. Mas é melhor você falar que Deus te abençoe durante o dia do que você seja feliz durante o dia. Ok, mas eu estou falando Deus abençoe, porque Deus abençoe fica fácil de entender. Perfeito. Bem-aventurado. Ótimo, eu também não gosto da palavra.
Tanto que eu usava a tradução da NVI e elogiava até 2 anos atrás. Até que eu peguei e fui estudar o que era a palavra no grego, qual era o significado e o significado de feliz. Não dá para você usar. Deu para entender? Não, sim, eu entendo o que o senhor está querendo explicar, mas é que pensando no dia a dia. Pensando até no que a irmãzinha falou ali, que você vai pregar para alguém, aí fala, mas o que você quer dizer? O que é isso? Perfeito, eu concordo com você. Então sai do evangeliquez, não fala bem-aventurado e fala que Deus te abençoe. Acabou. Tá? Você resolveu a questão. É uma prática, olha, eu tinha um pastor que está no Canadá agora, ele me ligava dia sim, dia não, e falava assim, que Deus te abençoe, e orava comigo, e eu abençoava ele, era tão legal, olha, o dia ficava mais leve, tá? Então é uma prática que a gente perdeu. Ok, vamos lá. Bem-aventurados que leem. Ele está prometendo uma bem-aventurança. Pode falar, Marcelo. Muito bom. Que é um erro. Não é porque eles fazem algumas coisas que a gente vai considerar, tá? Que leem. Então, a bem-aventurança que é dada é somente pela leitura. É diferente de outros textos que falam que tem que compreender. E a leitura, como que era a propagação do texto bíblico nas igrejas? Aqui, inclusive, a gente já tem um traço que as igrejas, logo de cara, depois ele vai falar das 7 modelos de igreja, a igreja já está estruturada. Então isso daí provavelmente é o ano 65 da era cristã, 30 anos depois que morreu Jesus, 40 anos. Por quê? Porque a maioria do pessoal da igreja era analfabeto. Então eles tinham a prática de fazer a leitura dos textos bíblicos públicos. Tá? O judeu faz isso até hoje. Eles fazem a leitura em hebraico. A maioria não entende nada. Mas eles fazem a leitura em hebraico pública. Tá? E também os que ouvem as palavras dessa profecia. Ele está falando, olha, você lê e você ouve, tá? E você é abençoado por isso. Não precisa entender, porque o importante o que é? Guardar as coisas que nela estão escritas. De novo, porque o tempo está próximo, tá? A ideia de proximidade não quer dizer que vai acontecer amanhã. Significa que a gente tem que estar de prontidão. É outra coisa, tá? Nós não vamos entrar nas 7 igrejas hoje. Mas eu queria chamar a atenção para vocês, dá tempo, que existem 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. O número 7 significa o quê? Perfeição. O Evangelho de João tem quantos milagres? 7. Então o número 7 é muito importante, tá? Quantos dias da semana Deus faz no calendário judaico? 7. Quantos dias da semana tinham o calendário egípcio? Essa ninguém sabe. Entre 9 e 11, qual é o número? 10. Então eles tinham 10 dias. Eles cresceram no ambiente egípcio, mas eles tinham já semana de 7 dias. Então, 7 dias tem toda uma simbologia, tá? Eu vou citar para vocês a construção do livro de Apocalipse. Ela é muito complexa, tá? A gente fica preocupado em ler e entender. Ela tem uma complexidade, uma organização. A gente vai ver nas 7 igrejas também. Primeira bem-aventurança, Apocalipse 1:3, a gente acabou de ler. Alguém pode ler bem alto Apocalipse 14:13? Ninguém que tem voz alta, voz baixa não adianta. Apocalipse 14:13. Então, ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos,
independente do contexto que ele está inserido, que depois a gente vai ver, tá? Mas o que quer dizer aqui se a gente lê esse versículo isoladamente? Aquele que morre no Senhor, e Paulo chama a atenção, aquele que morre no Senhor adormece, é uma figura de linguagem, tá? Tem uma bem-aventurança. Qual é a bem-aventurança que tem aquele que morre sendo cristão? Já está salvo. Isso significa o quê? Significa que ele vai para a eternidade com Deus. Então ele está falando da bem-aventurança nesse sentido. Descansarão das suas fadigas. Isso tem uma simbologia também, tá? Lembra que é 7. O que significa o 7º dia para Deus? Descanso. Então a eternidade é comparada com o descanso, tá? Tem todo esse significado, inclusive no Antigo Testamento. Depois lê rapidinho 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, aqui é simbólico. O Apocalipse você vai ler sempre no texto o que ele está dizendo, e ele tem uma construção programada, ele divide. Então ele está dizendo que Jesus vem na segunda vinda, que é chamada parousia, ele vem como Santo Inácio, não é isso? Ele vem como um ladrão, tá? Tá? E o ladrão manda aviso que ele vai fazer? Não, é isso que ele quer dizer. Então aqui reforça que não existe previsão de data, tá? Eis que vai acontecer a segunda vinda de maneira totalmente inesperada. Então quando as pessoas ficam falando muito da vinda de Jesus, esquece porque ele não está por aí. Ele vai vir, inclusive, quando a igreja não espera. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ninguém esperava Hitler, tá? Bem-aventurado aquele que está vigilante e guarda suas vestes. O que quer dizer isso? Isso é uma figura de linguagem. Significa que ele está tendo uma atitude cristã, que ele tem uma prática compatível com o cristianismo, tá? A gente volta semana que vem. Depois lê 19:9. Ele está dizendo, bem-aventurado aquele que participa das bodas do Cordeiro. Isso significa o quê? O reino de Deus. Os que são chamados. Então ele está fazendo uma série de bem-aventuranças progressivas. Quando a gente for ver as 7 igrejas, tem a mesma construção, tá? Depois, capítulo 20, versículo 6. Aqui ele está falando da primeira ressurreição. O livro de Apocalipse vai falar que existem 2 ressurreições, então não se preocupe. A primeira ressurreição ela é particular, ela é dos salvos, tá? E ele fala, a segunda morte não terá autoridade. O que ele está falando aqui como a segunda morte? É a separação definitiva de Deus e o homem, tá? É isso que ele está falando. A gente vai voltar para esse texto, semana que vem a gente refaz. Leu 22:7. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Uma bem-aventurança aquele que guarda. Tá? Então, se você guardar o que Apocalipse está falando e o que é a temática específica de Apocalipse, que Deus é o Senhor, que Deus domina a história, que não adianta falar que vai ter inverno nuclear, que vai acabar o mundo, que vai ter aquecimento global. Agora não é mais aquecimento, porque agora é só mudança, né?
Porque está tendo resfriamento agora, tá? Não tem nada disso. Quem é o Senhor da história é Deus. E o processo de Apocalipse não é de destruição, é de reconstrução. E a última passagem, 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tá? O que ele está dizendo? Aqueles que foram salvos, aqueles que têm autoridade para a eternidade, aqueles que são cristãos e aqueles que podem entrar na Nova Jerusalém. Que eu vou voltar para esses textos semana que vem, mas a ideia é que tem uma construção de 7 bem-aventuranças. Essa construção ela é progressiva e você pode lê-las em conjunto. E em cada contexto vai ser explicado. Deu para entender? Então, mas assim, se tem um arrebatamento nesse exato momento, certo? Aí a gente sobe. Eu vou ficar super feliz. Amém. Eu vou falar para Jesus, Jesus, não, eu não quero subir, eu quero ser cerrado no meio. Eu quero outro. A igreja está sendo perseguida? A igreja está sendo perseguida? Universal? Não. O quê? Se você falar que vai subir para o céu hoje, eu vou falar que é anátema. Porque só você vai subir. Com certeza. Mas não tem ainda... a gente vai ver com calma isso daí. Vamos terminar com uma oração? Alguém termina?